Boa noite, amada igreja. Grande prazer poder estar com os irmãos novamente, pregando a palavra de Deus. Gostaria de, antes de entrar na palavra de Deus, na pregação, vamos orar. Vamos tirar um tempo para a gente orar pelos nossos irmãos. Alguns irmãos têm realizado pedidos no grupo do WhatsApp da nossa igreja. Vamos orar por eles. E também alguns agradecimentos. A irmã Débora Polezelli, ela agradece a Deus porque Deus tem sustentado a vida dela, a vida da sua mãe, sua família. Então, pede também pela proteção do Senhor. Vamos orar também pela vida do nosso irmão Ismael. Ele também agradece pelo cuidado de Deus sobre a sua família e também pede pelo seu sobrinho. O Rafael, ele sofreu um acidente de moto, passou por uma cirurgia, está em recuperação. Então, vamos orar pelo Rafael também. O Odaí agradece pelo trabalho, pelo sustento de Deus, tanto para ele quanto para sua esposa também, e agradece pelas necessidades realmente que estão sendo supridas nesse momento de instabilidade que o mundo passa. O nosso querido irmão Luiz César, ele pede pela sua mãe, a irmã Orenita. Nós temos sempre orado pela irmã Orenita, ela passou por um momento difícil, passou por uma cirurgia, retirada do tumor, aquele câncer, e agora está no processo da quimioterapia, desse tratamento, que Deus possa estar sustentando a vida da nossa querida irmã Orenita. O Rodrigo também, Tognin, agradece pelas bênçãos de Deus, o trabalho dele, da esposa, o sustento de Deus nesse momento também difícil, e agradece pela vida da esposa, do filho, agradece pela fé e pela esperança que tem tido em Deus nesses momentos. A Thalita pede também pelo irmão dela. Nesse tempo onde o emprego está complicado, difícil, muitas pessoas estão desempregadas, o irmão dela conseguiu um emprego e na etapa de contratação um problema houve em alguma documentação. O seu irmão então não ainda foi contratado, não foi efetivada essa contratação. Então vamos orar pela vida do irmão da Thalita. A irmã Elza agradece a Deus pelo sustento, cuidado, proteção de Deus sobre a sua vida. A irmã Suzy pede também pela sua mãe, que está com um problema de saúde, com uma infecção, e ainda não foi descoberto aonde que está vindo, o que está acontecendo de fato. Então não conseguiu tratar de forma efetiva esse problema. Então vamos orar pela mãe da Suzy. O avô também do Lucas. O Lucas colocou lá no grupo da nossa igreja pedindo oração. Ele teve um mal-estar, foi atendido na ambulância, foi até o hospital, agora já está em casa, se recuperando em casa. Então vamos orar por ele, pela saúde dele. Então convido você nesse momento a curvar sua cabeça e onde você está, na sua casa, e agradecer a Deus por isso, tudo que nós colocamos aqui, e também pelos pedidos. Então faça uma oração nesse momento. Querido Deus, nós queremos colocar diante do Senhor esses pedidos que foram aqui, ó Deus, realmente apresentados diante do Senhor. Nós temos aqui o avô do Lucas, ó Deus, que teve esse mal-estar, esse problema de saúde, foi ao hospital, foi levado, ó Deus, mas graças ao Senhor ele já está em casa e se recuperando. Queremos pedir que o Senhor esteja sustentando a saúde dele, ó Pai. Coloco também diante do Senhor a mãe da irmã Suzy, ó Pai. O Senhor sabe dessa infecção que ela está tendo, o Senhor conhece o corpo dela e sabe, ó Deus, qual é a causa disso. Por isso nós colocamos diante do Senhor. Sabemos que o Senhor pode resolver, por isso estamos colocando diante de Ti, Senhor. Também peço a Deus pela vida da irmã Elza. Ela agradece ao Senhor pelo cuidado, proteção que o Senhor tem dado a ela. Colocamos a mãe dela também, a saúde dela e toda a sua família nas Tuas mãos, ó Deus. Queremos colocar ainda o irmão da Thalita, que está em processo de ser contratado nessa empresa, mas algumas documentações ainda estão pendentes, que o Senhor esteja à frente, ó Pai, desembaraçando para que logo em breve ele esteja ali trabalhando, ó Deus, e entendendo que foi resposta do Senhor e a atuação do Senhor de Ti na vida dele, ó Pai. Nós queremos também Te agradecer, ó Deus, pelo Teu cuidado sobre a vida do nosso querido irmão Rodrigo Tognin, sua esposa, seu filho. Esteja sustentando eles, ó Deus, e também cuidando da saúde da mãe dele, da irmã Maria de Fátima, a saúde da Tati, ó Deus, do Joãozinho, que o Senhor esteja abençoando também a saúde do Rodrigo, cuidando deles, ó Pai. Quero colocar diante do Senhor também a vida da nossa querida irmã Orenita.
esteja sustentando ela, ó Deus, dando força nesse tratamento, nessa quimioterapia, ó Deus, o Senhor sabe como é doloroso, difícil, que o Senhor esteja, Senhor, dando força a ela, mas também para o Luiz César e também o irmão Luiz, dando suporte e ajudando ali neste momento, ó Pai. Também queremos agradecer e louvar o Senhor pela vida do irmão Odaí, da irmã Vasti. Eles agradecem ao Senhor pela proteção no trabalho, ó Deus, tanto dele quanto de sua esposa. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando eles, livrando eles de todo o mal, ó Pai. Ele também agradece pelas necessidades, Senhor, que estão sendo supridas em meio a esse momento de instabilidade. Ó Deus, também queremos colocar diante do Senhor o sobrinho do querido nosso irmão Ismael. Ele sofreu um acidente de moto, passou por uma cirurgia, ó Deus, e está agora se recuperando. Nós queremos colocar essa recuperação diante do Senhor, para que ele possa estar realmente novamente bem de saúde, trabalhando, ó Deus, e depois testemunhando o cuidado do Senhor na vida dele. Muito obrigado, ó Deus, pela vida também da nossa querida irmã Débora Polezelli, da sua mãe, esteja sustentando a vida delas, ó Pai, cuidando da saúde de cada uma, do trabalho da irmã Débora, ó Pai. Sustente a tua serva para a tua honra e também para a tua glória ali naquele emprego, ó Pai. Queremos colocar diante do Senhor todas as famílias da nossa igreja. O Senhor sabe que cada uma tem passado e as dificuldades, ó Deus. Por isso nós apresentamos diante do Senhor também. É isso que nós te pedimos, te agradecemos, assim em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós teremos agora uma participação especial. A família do Pacheco estará louvando ao Senhor. Então vou passar agora esse momento, essa palavra para a irmã Débora e também para o Pacheco e seus filhos que estarão louvando ao Senhor. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Nesse momento, nós queremos convidar os irmãos que se coloquem em pé. Você que pode, se levanta aí na sua casa e louve ao Senhor junto conosco nesse momento. Salvação e a ti me renderei.
amado Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia que o Senhor nos deste, ó Pai, por cada pessoa que está, ó Deus, aqui neste momento te louvando, ó Pai, juntamente conosco. Senhor, te agradecemos, ó Deus, por nossas vidas, por tudo que temos, ó Pai, pelo alimento do dia a dia, Senhor, e até mesmo, ó Pai, por essa situação, ó Pai, em nosso país, em nosso mundo, ó Pai, pois nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus que podemos confiar. Sabemos que o Senhor está cuidando de cada um de nós, mesmo com tudo isso que está acontecendo, Pai. Estamos sempre nos fortalecendo em Ti, ó Deus, e que possamos nessa caminhada, ó Pai, neste momento, ó Pai, estar mais assim voltados a Ti, ó Deus. Que possamos, ó Pai, mostrar para os nossos amigos, nossos colegas, ó Pai, e que confiamos no Deus Todo-Poderoso, que eles também podem, ó Pai, se achegar a Ti, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo, te agradecemos por nossa igreja, nossas famílias, por tudo que temos. Te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa música é muito linda e propícia para esse tempo de incerteza. O nome dessa música é Maranata, como nós acabamos de realmente louvar o Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Que de fato o Senhor possa voltar e que esse seja realmente um sinal do fim dos tempos, que possamos nos encontrar com o Senhor. Agradecemos a família do Pacheco, que se dedicou e se esforçou também para estar louvando ao Senhor nesse momento, que é tudo tão diferente, usando essa tecnologia, tudo novo. Deus abençoe a sua vida, Pacheco, Débora e sua família. Nós vamos hoje, meus queridos, continuar estudando o livro de Atos. Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 4, verso 32 ao 37. Hoje nós vamos olhar o dia a dia da igreja primitiva. Como que era o dia a dia dessa igreja? Como que eles funcionavam? Como que eles viviam? Nós vamos dar uma olhadinha nesse trecho da palavra de Deus que exemplifica bem como que era a realidade da vida comunitária daquela igreja. Vamos ler então a passagem lá em Atos, capítulo 4, verso 32 ao 37. Diz assim a palavra de Deus: todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre eles. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro e a entregavam aos apóstolos. E cada pessoa recebia uma parte, de acordo com a sua necessidade. Foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. Meus amados, nós temos nesta passagem aqui uma realidade de uma igreja que vive controlada pelo Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Mas antes de entrar realmente no texto e explorá-lo, nós gostaria de lembrar o que nós estudamos na semana passada. No nosso último estudo, nós vimos aqui a oração da igreja primitiva. Olhamos 4 traços nesta oração. A igreja primitiva, ela orava reconhecendo o poder divino. A igreja primitiva orava também em sintonia com as Escrituras. Falamos também que a igreja primitiva orava realizando pedidos pertinentes. A igreja primitiva experimentava em suas orações manifestações do poder divino. Então nós falamos sobre esta oração. E essa oração realizada por esses irmãos jamais teria acontecido se suas vidas não fossem realmente controladas pelo Espírito Santo. Como já falei, era uma igreja cheia realmente do Espírito Santo. E essa oração de poder é fruto de quê? De fidelidade. De uma vida devota ao Senhor na prática, não só no domingo à noite, não só numa reunião, mas na prática diária, todos os dias. Não é? Muitos hoje realmente não têm mais esse poder porque deixaram de orar, deixaram de orar com esses irmãos, como esses irmãos.
uma oração pedindo poder, ousadia para pregar. Então que possamos orar também com os nossos irmãos, porque sabemos que nada está além da oração, com exceção daquilo que está fora, claro, da vontade de Deus. A igreja primitiva, ela orou e Deus respondeu a sua oração, e nós vimos de uma forma bem interessante que o lugar tremeu. E agora nesse texto aqui nós vemos que com grande poder eles testemunhavam, e nós vamos olhar sobre isso, a respeito disso. Vamos voltar os nossos olhos agora para o texto que nós acabamos de ler e que nós vamos estudar hoje. É interessante notar que eles desfrutavam de uma união realmente profunda. Um desejo verdadeiro, um desejo intenso de se sacrificar e de também compartilhar uns com os outros. O fato de Pedro e João terem sofrido perseguição, foram presos, eles foram humilhados, isso aí não abalou a vida da igreja. Isso não afetou a vida espiritual dessa igreja. Olhando por essa perspectiva, nós não podemos esquecer, porque essa perspectiva é positiva, nós estamos exaltando assim, então, que era uma igreja cheia do Espírito Santo, firme, que não desistia, mas ela também passava por momentos difíceis. Isso não quer dizer que ela era perfeita, era uma igreja que sofria também. Tivemos situações desfavoráveis nessa igreja primitiva também. Mas não é isso que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre o amor altruísta. O que seria então esse amor altruísta? Gostaria de começar aqui definindo essa palavra altruísta. Como que o dicionário então a define? Observe que interessante essas definições que se seguem. A atitude que visa o bem-estar do próximo. Isso é altruísta, ser altruísta. Atitude que visa o bem-estar do próximo, não tendo em consideração interesses particulares. Pode procurar no seu dicionário que você vai achar a mesma definição. O ato de amar ao próximo sem esperar nada em troca. A ausência de egoísmo. E olha que interessante essa última definição que eu estarei lendo. Tendência natural do indivíduo, que se preocupa com o outro. Muito interessante essa primeira parte. Tendência natural. É algo natural do indivíduo que se preocupa com os outros. Meus queridos, eu encontro aqui expressões deste amor altruísta nos versos que nós lemos. Eu gostaria de compartilhar 6 expressões de um amor altruísta. O primeiro está aí no verso 32, dá uma olhadinha na sua Bíblia, somente a parte A. Eu vou ler novamente só a parte A. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Aqui eu estou lendo agora numa outra versão, na versão revista e atualizada. Eu quero destacar aqui, era o coração e a alma. Então, a primeira expressão de amor altruísta é que essa igreja, ela era unida. Eles eram unidos, havia união. E o mais interessante é que essa igreja era formada por crentes que tinham línguas, culturas e origens diferentes. Mas isso não foi uma barreira para que então eles se unissem. Claro, obviamente que essa união ela só pode acontecer hoje e naquele tempo aconteceu por causa da transformação do Espírito Santo em suas vidas. Somente com o processo da santificação na vida do cristão é que então pode experimentar a unidade, a união verdadeira, genuína. Eles eram humildes, eles eram homens e mulheres humildes, firmemente ligados entre si, foram também internamente, como falei, transformados em um coração e uma mente. Um coração e uma mente. A palavra de Deus diz que em Cristo somos muitos membros, mas um só corpo. Lá 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. E essa unidade é uma das marcas da igreja. Realmente a igreja precisa ser marcada pela unidade, pela união. Não há como eu pensar em igreja e pensar numa igreja que é desunida. Que cada um faz o que quer, que ninguém se reúne na casa de ninguém. Cada um faz na sua casa
ali de um jeito que acha melhor. Não, a igreja precisa ser unida, precisa estar unida em pensamento, precisa estar unida nas suas ações, em suas ações. Observamos, meus queridos, no Novo Testamento, uma grande preocupação por essa unidade da igreja. Gostaria de ler aqui Efésios 4:3, não precisa abrir, Paulo fala claramente sobre isso. Veja o que ele diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Preservar a unidade no vínculo da paz. Nós devemos procurar realmente a unidade, o vínculo da paz. A unidade, ela é a vontade de Deus para a igreja. Jesus orou pedindo união, unidade para a igreja. Veja o que ele diz, João capítulo 17, nós temos aquela oração de Jesus. Ele diz assim no verso 20 e 21, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. A fim de que todos sejam um. Esse é o desejo de Jesus para você, para mim, para a igreja, que todos sejam um. Jesus orou ao Pai pedindo unidade para todos os cristãos daquela época e de todas as épocas. De todas as épocas. Isso afeta a igreja de hoje. Ou seja, Jesus orou por mim e por você, para que a nossa igreja seja unida, que venhamos realmente buscar a união. E o que significa estar unido em um só coração e alma, como vimos aí no texto? Eles tinham, na verdade, o mesmo pensamento, o mesmo desejo, a mesma disposição. Todos queriam a mesma coisa. Todos tinham o mesmo propósito, a mesma ideia, no sentido de vamos fazer. Quando eu penso nessa passagem da igreja aqui que fala sobre união, eu me recordo de uma história relatada no Antigo Testamento. A história da Torre de Babel. Você conhece bem. E eu dividi ela em duas partes. A primeira, que era uma bênção, onde todos estavam unidos, todos estavam no mesmo propósito, caminhando na mesma direção, tinham o mesmo pensamento, o mesmo desejo, a mesma disposição, estavam com as suas mentes e corações ali dispostos a fazer com todas as forças aquela torre. E eles estavam tendo sucesso. A igreja aqui do Novo Testamento, a igreja primitiva, era assim. Como aquele grupo na Torre de Babel, unido com o propósito de realizar o trabalho. Ali eles tinham um propósito específico. A igreja aqui também tem um propósito específico, principalmente de anunciar o Senhor Jesus. Mas vemos aqui, queridos, que a igreja realmente ela tinha um só pensamento, uma só disposição, todos queriam a mesma coisa. E olhando para a segunda parte da história da Torre de Babel, eu vejo que a igreja atual ela se assemelha muito a essa segunda parte. Quando Deus, então, ele colocou ali línguas diferentes, que eles começaram a falar em outras línguas, e misturou ali, então, aquela situação de união. Eles começaram a ficar confusos, tudo ficou misturado. Pedia cimento e o outro trazia água. Ninguém entendia mais nada. Cada um fazia o que achava que era. Então não tinha mais aquele propósito, aquele mesmo propósito, porque eles não estavam se entendendo. A língua foi um bloqueio ali. E foi o propósito de Deus para aquele momento. E infelizmente a igreja de hoje parece que está desse jeito. Cada um faz o que quer, cada um acha que tem a razão. Existem diversas interpretações da Bíblia e cada um segue de um jeito. Há aqueles que acreditam que pode ser igreja somente na sua casa. Acredito que nesse momento nós não podemos nos reunir presencialmente na igreja, lá no templo. Mas muitos já estavam vivendo dessa maneira, em suas casas, assistindo o culto lá da sua casa e não tinha comunhão presencial ali, união realmente, unidade. A igreja de hoje se assemelha com a segunda realmente parte da história da Torre de Babel. E um pregador, de uma forma tão interessante, o nome dele é Marsh, fez um paralelo muito interessante, como se Lucas estivesse descrevendo o cristianismo moderno em vez do primitivo.
Veja como que ficou interessante esses versos que nós lemos aqui na Palavra de Deus, a forma que ele fez esse paralelo. Da multidão dos que creram, o coração era de pedra e a alma endurecida. Todos consideravam todas as coisas que possuíam exclusivamente suas. Tudo lhes era conforme os modismos da época. Com grande poder davam testemunho dos encantos deste mundo. E em todos eles havia abundante egoísmo. Muitos entre eles eram necessitados de amor, porquanto os que possuíam terras ou casas adquiriam ainda mais posses. De vez em quando entregavam uma pequena parcela para o bem comum, a fim de que seus nomes fossem alardeados em jornais e se distribuíssem louvores a qualquer um à medida que este assim o desejasse. É um tanto sarcástico, mas obviamente não inclui todos os crentes e cristãos e todas as igrejas, mas uma boa parte se enquadraria nessa descrição, nesse paralelo que esse pastor fez. Eu achei muito interessante, por isso que eu quis colocar aqui, meus queridos. E Deus, ele deseja realmente a união. Deus, ele não deseja o egoísmo. E nós vamos falar isso domingo que vem, se Deus permitir. A palavra de Deus diz em Salmo 133, verso 1, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então a nossa unidade, ela é um testemunho ao mundo do amor de Deus. Quando nós estamos unidos, um só pensamento, um só propósito, o mundo percebe. O mundo percebe uma igreja unida. Uma igreja ali que realmente trabalha para o reino de Deus, mas todos unidos, todos fazendo ali com o mesmo pensamento. Vamos partir para a próxima expressão de amor altruísta, e ainda no verso 32, olhe na sua Bíblia aí, verso 32, a parte B agora. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Meus queridos, aqui eu observo claramente uma expressão de amor altruísta com relação ao desapego. Eles não eram apegados a nada. Hoje, as igrejas cristãs estão rodeadas por uma sociedade que está mais preocupada com posses materiais, acumulação de bens, ostentação e muitas outras coisas. O dinheiro, as posses, os bens materiais têm um poder de sedução grande o suficiente, presta atenção no que eu vou falar para você agora, grande o suficiente para disputar o lugar de Deus na minha vida e na sua vida. Então nós precisamos nos atentar, o crente precisa cuidar, porque ele pode trilhar esse caminho de ostentação, de acumulação de bens, de posses materiais. Avalie a sua vida, veja realmente se você tem valorizado mais isso do que uma vida humilde diante do Senhor. E esse versículo, ele faz questão de mostrar como a verdadeira conversão muda o senso de valores. Esse versículo, ele fala exatamente isso. A pessoa entende, depois que ela se converte, o entendimento sobre valores, sobre a maneira de lidar com as posses. E nós precisamos, irmãos, pensar nisso, porque nós podemos cair neste pecado de ostentação, de acumulação de bens, de posses. Nós precisamos cuidar. O desejo aí pelo acúmulo egoísta de casas e terrenos, isso faz parte da velha vida, da vida que nós tínhamos antes de conhecer a Cristo. Agora que nós temos a Cristo, essa disposição passou a querer vender. Essa disposição agora é de vender os nossos bens para ajudar. Vender algo que nós temos na nossa casa, que talvez nós estejamos ali usando até, nós estamos ali utilizando aquele bem, mas nós somos tocados pelo Espírito Santo de Deus para que venhamos vender, para que o outro possa ser abençoado, uma família seja abençoada. Já vi relatos de pessoas que venderam móveis na sua casa para ajudar outra pessoa. Eu,
no início do meu ministério, há muitos anos atrás, há 11 anos atrás, eu fui abençoado com móveis de pessoas, de irmãos, TV, recebi presentes de irmãos que tiraram da sua casa e levaram até a minha casa e doaram para mim. Pessoas que fizeram móveis do seu trabalho, realizaram, entregaram. E isso é amor altruísta. E é isso que nós encontramos aqui nessa igreja. Desapego. A pessoa não é apegada a bens materiais. Isaías 5,8 diz o seguinte: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Olha só, ai dos que ajuntam casa a casa. Provérbios 28:20 diz assim: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Queridos, falando sobre desapego, eu gostaria muito que esse versículo de Provérbios 28:20 fosse o desejo de todos, esse acúmulo de bênçãos espirituais, não acúmulos de bens materiais. Aqui diz que o homem fiel será acumulado de bênçãos, acumulado de bênçãos. Que Deus traga bênçãos espirituais sobre suas vidas, sobre a sua vida, e que você não seja uma pessoa presa a bens materiais, que eu não venha cair neste erro de ser preso a posses e a ostentação, que nós possamos refletir sobre isso. Outra expressão, amados, de amor altruísta está no verso 33. Vamos passar para agora o verso 33. Diz assim lá, vou ler. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Gostaria de destacar aqui a parte, o iniciozinho. Com grande poder. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho. Nós precisamos lembrar que na oração realizada no capítulo 4, que nós já estudamos, semana passada, eles oraram pedindo a Deus para pregar com coragem, com intrepidez, pediram poder para pregar. E Deus respondeu. Deus olhou aquele pedido sincero e verdadeiro daqueles irmãos ali, daquela igreja. Eles tinham o desejo realmente de orar, de pregar, com coragem, com intrepidez. Então nós vemos aqui, meus queridos, uma resposta de Deus para que eles então pregassem as pessoas. Por quê? Porque eles se interessavam pelos perdidos. E essa daqui é a expressão de amor altruísta que eu quero falar aqui. É interesse pelos perdidos. Essa é uma expressão de amor altruísta que está faltando na igreja hoje. Amor pelas almas perdidas. Deixe-me falar uma verdade aqui. Gostaria de expressar aqui o que está no meu coração, porque é algo que eu tenho percebido. O amor se esfriou. O amor se esfriou. Nós não sentimos mais amor pelas pessoas que estão se perdendo. Parece que nós estamos acostumados com as pessoas que estão morrendo, sendo levadas para a sua sepultura sem Cristo. Parece que nós estamos acostumados com isso. Isso não mexe mais conosco. Não mexe, não dói lá dentro, nem dos nossos familiares, às vezes. É muito triste isso. As pessoas que estão ao nosso lado não estão convencidas de que estão perdidas. Ao nosso lado, me refiro àquelas pessoas que nós temos contato, que você tem contato no seu trabalho, na faculdade, na sua escola, seus vizinhos. As pessoas não estão convencidas, porque falta testemunho. Falta testemunho dos crentes. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus. Hoje, falta crente testemunhando com poder, porque primeiro que não tem oração, pedindo poder para pregar o evangelho. Primeiro que já começa por aí. Infelizmente, nós deixamos de ter esse profundo amor pelas almas perdidas. Nós estamos sem esse amor realmente. Precisamos voltar a esse primeiro amor. Aquela preocupação pelos perdidos. Se você tem alguém na sua família
que não ainda é cristão, confesso, evangelize, converse, dê testemunho realmente de Cristo. Fale, mande uma mensagem, agora que você não pode falar pessoalmente, mande mensagem. Mande uma mensagem no WhatsApp. Fale com ela, com esse seu parente. Quem sabe, numa dessas conversas, refletindo sobre o mundo hoje, essa pessoa, seu familiar, possa entregar a vida a Jesus. Deus, Ele quer usar a sua vida. Deus, Ele quer usar a minha vida. Mas nós precisamos ter interesse pelos perdidos. Nós precisamos amar o perdido. Né? Precisamos orar, pedindo que Deus nos dê poder, intrepidez, amor, realmente. Ore hoje, antes de você dormir, ore, pedindo a Deus que Deus te dê coragem, força, para poder falar do seu filho a outros. Parece que o nosso testemunho pessoal está sem força, sem entusiasmo, está enfraquecido. Que Deus se compadeça de nós, irmãos. Estamos satisfeitos com a nossa vida sem a responsabilidade de anunciar Jesus Cristo, mas essa responsabilidade pesa sobre mim e sobre você. E não importa a idade. Certa vez eu contei uma historinha de uma senhora que já tinha mais de 80 anos, que evangelizou um presídio lá da sua casa. Eu acredito que os irmãos se lembram disso. Uma senhorinha que estava na casa dela não podia sair de casa. E ela então começou a escrever cartas para um presídio que nunca foi evangelizado. Nunca ninguém foi lá, entrou, evangelizou, ninguém. E essa senhorinha começou a escrever cartas para os presos. E depois de muitos anos, quando foi o primeiro pastor lá evangelizar e pregar naquele lugar, naquele presídio, então ele ficou assustado porque tinha aproximadamente uns 20 crentes lá. E ele então perguntou, mas como? Se ninguém entrou aqui e pregou do Evangelho? E eles então contaram, uma senhorinha, uma mulher de Deus, enviava cartas para eles. E muitos ali se converteram por causa daquelas cartas que recebiam daquela senhorinha que tinha mais de 80 anos de idade. E tem muita gente dizendo que chegou uma idade que não dá para fazer mais nada. Então você que tem aí seus 60, 70, 80, se espelhe nessa senhorinha de 80 anos que escrevia cartas para evangelizar no presídio. Que Deus desafie a sua vida. E você, jovem, não precisamos dizer nada. Nós temos saúde, temos aí mais disposição de fato. Nós precisamos fazer algo pelos perdidos e demonstrar na ação nosso amor altruísta àqueles que se perdem. Essa responsabilidade pesa sobre mim e sobre você. Precisamos sentir a verdadeira dor pela perdição dos outros. Vamos passar então para a próxima expressão de amor altruísta. Verso 34, diz assim, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Outra expressão aqui, amados, que eu encontro é a liberalidade. Liberalidade. Interessante que eles eram liberais em dar, em ajudar, e não era uma atitude obrigatória. Não foi imposto aí pelos apóstolos, não foi exigido, não era algo obrigado pelos apóstolos. Era uma ação gerada pela transformação causada pelo Evangelho. Uma vida que realmente está devota ao Senhor, que está aberta e sensível à voz do Espírito Santo. O problema é que muitos são até liberais, mas não estão sensíveis à voz do Espírito Santo, dizendo, vai lá e ajuda aquela pessoa. Só que, como não há sensibilidade para ouvir o Espírito Santo indicando, a pessoa então fica presa, fica dura, uma pedra, e não ajuda. Mas aquele que experimentou a transformação, que tem o Espírito Santo na sua vida, ele está, sim, disponível para ouvir essa voz do Espírito Santo. Não ache você que o Espírito Santo de Deus não fala dentro de nós, ele fala assim dentro de mim, dentro de você. Então, se ele te incomodar para ajudar alguém, ajude, faça. Não fique esperando. Atente-se à voz realmente do Espírito Santo. Havia amor realmente naquelas vidas. Havia um amor que não retinha nada diante da necessidade do irmão. Aqueles irmãos da igreja primitiva, existia realmente de fato um amor. E esse amor levava eles a ser generosos, a serem generosos, liberais. E nós vamos falar um pouquinho sobre ser generoso daqui a pouco.
Então nós não devemos imaginar aqui algo que muitos crentes até erram, olhando esse texto aqui, e acham que todos os cristãos vendiam todas as suas casas e vendiam todos os seus bens ali e entregaram aos pés dos apóstolos. Muitos até interpretam assim, fazem isso e vão morar num lugar separado. Existem comunidades de crentes que fazem isso. E não é isso que Deus pede de mim e de você. Não é, jamais. Deus ele espera de nós apenas uma disposição de ajudar e, se for necessário, vender algo nosso, nós precisamos vender, venda e ajude a outros. E isso é bem explicado no verso 35. À medida que alguém tinha necessidade. Olha aí, à medida que alguém tinha necessidade. Dá a entender aqui que é de tempos em tempos. Alguns vendiam as suas propriedades. Então não era todo dia que acontecia isso também. Era de vez em quando. Não era toda semana. Outro ponto relevante é que esta não é uma exigência, como disse, para os dias de hoje. Você não tem que ficar com essa responsabilidade, não, eu tenho que vender alguma coisa. Não, você não é obrigado a vender realmente nada. Mesmo que alguém esteja necessitado, você não é obrigado a vender a sua casa, vender o seu carro, vender os móveis da sua casa para ajudar aquela pessoa. Você pode usar outros recursos. De repente, você tem outros recursos que não necessariamente precisa vender um bem que você possui. Então, isso não é uma regra, não é algo imposto para os dias, uma exigência para hoje. Então, nós precisamos olhar com bastante cautela esse texto para não sair fazendo coisa errada, depois se arrependendo. Como eu já conheci pessoas que atenderam a voz de Deus, foram para trabalhar na obra de Deus, mas de uma forma impensada e irresponsável. E acabou que foi feito muito às pressas essa decisão de abandonar tudo e largar, e de repente ele voltou, a pessoa voltou, desistiu, porque recebeu o conselho que tinha que vender tudo, largar tudo e ir embora. E não é assim, nós precisamos observar com calma. O que Deus me chama para fazer, o que Deus chama para você fazer, nós precisamos olhar e observar, principalmente nessas áreas aí, que vai envolver toda a sua família. Então nós precisamos olhar e observar bem esse texto e não tomar uma atitude aí, porque você pode ler esse texto e achar que você tem que vender a sua casa e distribuir aí entre os irmãos da igreja, os necessitados. Você pode fazer isso? Pode, mas não é uma exigência para os dias de hoje. Então não se espera que os cristãos vendam seus bens e formem aí então essa comunidade exclusiva e separada. Devemos ter apenas o mesmo espírito de amor. Isso nós precisamos ter. Ter também a sensibilidade, é exatamente isso que nós encontramos aqui, sensibilidade. O chamado do Evangelho, e presta atenção nisso, ele se estende a todos, ricos, pobres, doentes, aqueles que têm fome, moradores de ruas, e chegam na igreja, se convertem e estão passando, às vezes, por algum tipo de necessidade. E essa sensibilidade nos levará a reconhecer os necessitados na nossa igreja, na nossa comunidade. Observe a parte A do verso. Nenhum necessitado havia entre eles. Nenhum necessitado havia entre eles. Sabe o que isso quer dizer? Não é que eles eram ricos, que todos eram ricos. Não. É porque existia sensibilidade da parte de todos. Não é sensibilidade da parte apenas do líder, dos apóstolos, do pastor, do Ministério de Ação Social da igreja. Não, é sensibilidade de toda a igreja. Eles tinham uma preocupação em ver o seu próximo bem. Então não é uma responsabilidade que cai somente sobre um ministério, sobre um pastor, sobre um líder. Não, toda a igreja precisa entender, buscar entender as necessidades dos nossos irmãos, ter essa sensibilidade, né? Então nós precisamos ser liberais, mas também sensíveis. Dentro dessa liberalidade nós precisamos ter sensibilidade. Cabe à igreja toda observar e ser liberal de coração na ajuda. Ou você é quem ajuda, ou você é quem recebe ajuda. Se você é quem recebe ajuda, é porque você não está suprido de roupa, de comida e de um teto. Ou seja, você está passando realmente necessidade, que não tem nada na sua despensa, você não tem onde dormir e você quase não tem roupa nenhuma. Então, quem vive dessa maneira será ajudado. Agora, se você tem uma casa, se você tem um guarda-roupa, se você tem uma despensa e tem alimentos, você é quem ajuda. Então, se alguém na sua igreja estiver necessitado de algo, você pode então ajudar.
Vamos então para a quinta expressão de um amor altruísta que nós encontramos nesse texto, verso 35. Olhe lá, verso 35 eu vou ler novamente. E depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Meus queridos, eu encontro aqui imparcialidade. Imparcialidade. Não existia preferência. Todos eram tratados da mesma maneira. Eles não escolhiam quem iriam ajudar. Eles não... meu primo está aqui, passa na frente da fila, vem aqui, vem você primeiro receber a cesta. Vem você aqui que é meu amigo, próximo, vem que você que está precisando, vem aqui que você vai receber antes de todo mundo que você é meu amigo. Não existia preferência. Não existia. Era imparcial a distribuição, a ajuda a qualquer um. Quase 3.500 anos atrás, Deus instruiu o seu povo. Ele passou a Moisés algumas instruções interessante a esse respeito. Veja o que diz a palavra de Deus. Não siga a multidão para fazer o mal e num processo não deponha com a maioria para torcer a justiça. Olha agora, não seja parcial nem mesmo com o pobre nas suas demandas. Êxodo 23, 2 e 3. Pedro, olha que interessante, citou a imparcialidade de Deus como motivo de oferecer a mensagem do Evangelho a todos. Ele diz o seguinte: então falou Pedro, dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme faz o que é justo, lhe é aceitável. Atos capítulo 10, e nós, na nossa sequência, na série de Atos, nós vamos chegar lá. Paulo, ele instrui Timóteo a lidar com denúncias de pecado entre os cristãos de maneira justa. Veja o que ele diz, 1 Timóteo 5, 21. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade, nada fazendo com parcialidade. Tiago, meus amados, ele identificou a imparcialidade como sendo uma característica que define a sabedoria divina. Ele diz assim, a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Tiago capítulo 3, verso 17. Irmãos, que nós sejamos imparciais, realmente que venhamos a olhar para a nossa vida e avaliar se estamos realmente sendo justos. Será que eu sou uma pessoa, um crente justo na tratativa dos negócios, na distribuição de cestas, por exemplo, de alimento, de ajuda? Nós precisamos avaliar isso. Vamos passar então para a última expressão de amor altruísta que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, verso 36 e 37. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Eu gostaria de falar sobre generosidade, é outra expressão do amor altruísta. A Bíblia diz que Deus, ele ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Barnabé aqui, ele deu com alegria. Nós sabemos disso porque temos relatado aqui na Palavra de Deus, no Novo Testamento, a vida de Barnabé. Quem foi Barnabé? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Quem era esse homem? Quem foi esse homem? E olhando assim da perspectiva que Deus, ele ama quem dá com alegria, Deus, ele ama quem dá com alegria, aquele que dá a Deus, oferta, ajuda, tem em mente que tudo vem de Deus. Geralmente, quem ajuda, quem oferta, entende que todas as coisas vêm de Deus. Quem não o faz é porque não entendeu esse princípio que tudo vem de Deus, tudo vem das mãos de Deus. Então, pensa um pouquinho comigo, como que nós poderíamos ser qualquer outra coisa, além de pessoas que ofertam com alegria? Não tem como. Nós precisamos ser cristãos generosos, dando com alegria. Olhando agora para José, para Barnabé, quem foi esse homem?
Seu nome, como já falado, citado aqui, Barnabé, filho da exortação. O Novo Testamento exibe um retrato até encantador a respeito de Barnabé. Ele era rápido. Por quê? Porque ele era rápido em levar consolo e consolação aos que sofriam dores. Ele fazia tudo o que pudesse para aliviar os problemas alheios dos irmãos. Então ele se esforçava para ver um problema resolvido. Ele não conseguia, acho que Barnabé era aquele tipo de homem que não conseguia ver alguém chorando, passando por algum problema, que ele estava ali já abraçando, junto, colocava a mão no ombro, e aí, o que está precisando, o que está acontecendo, estou contigo. Acho que Barnabé era esse, que ele consolava. E ele era levita, natural de Chipre, aí da ilha do Mediterrâneo, era um homem bondoso, como já falamos aqui, vendeu sua herança para distribuir aos necessitados. Ele era também digno de confiança. Atos 11, 22 diz isso. Ele foi escolhido, sabe para quê? Para saber o que estava acontecendo em Antioquia. Então só alguém de confiança queria ter essa responsabilidade. Atos 11, 24 diz que ele era um homem de fé, do bem, cheio do Espírito Santo. Atuou na igreja como discipulador, evangelista, na área de assistência social. Ele era teólogo, foi missionário. E ainda, ele foi marcado por ser pacificador no Concílio de Jerusalém, lá em Atos 15. Trabalhou com as suas próprias mãos para o sustento. Enquanto estava na obra missionária, trabalhando ali para o Senhor, ele teve que trabalhar também para se sustentar, e ele fez isso. Meus queridos, Barnabé é um modelo a ser seguido por mim. E por você também. Ele é um modelo para a vida cristã atual, sim. Como vimos nestes versos, ele não era apenas um homem generoso. Nem todo cristão, e observe bem o que eu vou falar agora, nem todo cristão pode ser e vai ser, será como Pedro e João. É muito difícil achar um Pedro e um João por aí. Mas todos nós podemos ser como Barnabé. Ser um homem que encoraja, um ministério dedicado na obra de Deus ali. Um homem que ajuda o próximo, generoso, envolvido, um homem de fé, do bem. Nós podemos, sim. Claro que nós vamos encontrar homens como Pedro, homens como João. Vamos sim, mas vai ser muito mais difícil. Então todas essas expressões revelam realmente um amor altruísta. E nós precisamos, irmãos, buscar esse tipo de amor. Que possamos olhar para o exemplo que essa igreja nos deixou. Que, de fato, esse amor altruísta presente naquela igreja esteja presente na nossa igreja. Esse é o meu desejo, meu coração, que a nossa igreja busque isso a todo momento. Nós já temos experimentado realmente expressões de amor altruísta na nossa igreja. Mas nós precisamos crescer assim como outras igrejas. Todas as igrejas, como não são igrejas perfeitas, vão crescendo, desenvolvendo, amadurecendo, que nós possamos buscar, de fato, um amor altruísta. Não apenas observar, não apenas olhar esses exemplos, mas também praticá-los. Os crentes ali estavam vivendo uma intensa comunhão. Eu gostaria de concluir já, dizendo que eles estavam vivendo um crescimento. Estavam vivendo um mover de Deus no meio da igreja, algo extraordinário. Eles oraram e o lugar tremeu. Eles testemunharam com um grande poder. A igreja estava unida. Eles eram generosos. Mas de repente, acontece algo triste na igreja. Acontece algo que abala a todos. Isso porque aquela não era uma igreja perfeita. Era uma igreja como a minha, como a sua. Então nós vamos estudar semana que vem o que aconteceu para abalar com aquela igreja. Hoje nós falamos o amor altruísta. Na semana que vem nós vamos falar do amor egoísta. Então que nós possamos nos encontrar aqui novamente na semana que vem, se for assim a vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, e todos uma noite abençoada com a sua família e uma semana também na presença de Deus. Em nome de Jesus.